E aí, galera? Amantes de carro, univos! Hoje vamos embarcar em uma jornada emocionante. Hoje vamos falar sobre um carro, uma lenda, um fenômeno, o Volkswagen Fusca. Um veículo que transcendeu gerações e culturas. Você já viu um, provavelmente já andou em um, e sabe que ele tem mais personalidade que uma garagem cheia de Ferrari. É um carro que traz sorrisos e memórias. Estamos falando de um carro que rodou mais que carteiro em fim de expediente, um verdadeiro guerreiro das estradas. Das ruas de Berlim às praias do Rio, esse carrinho deixou sua marca no mundo. Ele é um ícone global. E olha, eu não sou de sentimentalismos, mas até eu tenho que admitir. O Fusca tem um lugar especial na história automobilística. Ele é mais que um carro, é uma lenda. É o carro em que seus avós provavelmente namoraram, criando memórias que duram uma vida inteira. O carro em que seus pais aprenderam a dirigir, enfrentando os desafios das primeiras lições de direção. E, sejamos sinceros, o carro que você secretamente não se importaria de dar uma voltinha. Ele é irresistível. É um símbolo de simplicidade, acessibilidade e, vamos ser sinceros, muita diversão. Um verdadeiro ícone de alegria. Mas de onde veio essa maravilha? Como ele conquistou o mundo? Como um carro, originalmente encomendado pelo próprio Sr. Hitler, se tornou um símbolo global de paz e amor. Uma transformação incrível. Apertem os cintos porque vamos fazer uma viagem pela história do Volkswagen Fusca. Prepare-se para uma jornada fascinante. A história do Fusca começa nos anos 1930, em uma Alemanha sob o domínio de, bem, vocês sabem quem. Era uma época de grandes mudanças e ambições, e o cenário automobilístico não era a exceção. Hitler queria um carro do povo, algo acessível e prático para as massas. Ele sonhava com um veículo que pudesse ser produzido em massa e que simbolizasse a força e a modernidade da Alemanha. Entra em cena Ferdinand Porsche, um gênio da engenharia que, sejamos francos, provavelmente conseguiria construir um carro com um palito de fósforo e um chiclete. Porsche foi encarregado de transformar essa visão em realidade. Porsche criou um design inovador e econômico. Ele focou em simplicidade e eficiência, resultando em um carro que era tanto funcional quanto acessível. O motor traseiro e refrigerado a ar do Fusca era pouco convencional, mas funcionava. Essa escolha técnica permitiu um design mais compacto e uma manutenção mais fácil. Era simples, confiável e fácil de manter. Exatamente o que o doutor, ou melhor, o ditador, havia receitado. O Fusca rapidamente se tornou um símbolo de eficiência e durabilidade. O carro foi inicialmente comercializado como KDF Wagen, que, para aqueles que dormiram nas aulas de história, significa Kraft durch Freude, ou força através da alegria. Era uma estratégia de marketing poderosa. Irônico, não é? Considerando as circunstâncias? A ironia é ainda mais profunda quando pensamos no impacto global que o Fusca teria. Mas ei, não estamos aqui para falar de política. Estamos aqui para falar de carros. E o Fusca, com todas as suas peculiaridades, é um carro que transcendeu fronteiras e gerações. E o Fusca, apesar de suas origens controversas, estava prestes a se tornar uma sensação global. Um ícone que conquistaria corações e mentes ao redor do mundo. Depois da guerra, a produção do Fusca realmente engrenou. A Alemanha precisava se reconstruir, e este carrinho era a solução perfeita. Era acessível, confiável e, o mais importante, representava um novo começo. Mas a popularidade do Fusca não se limitou à Alemanha. Ele rapidamente conquistou os corações das pessoas em todo o mundo. Nos Estados Unidos, tornou-se um símbolo do movimento de contracultura, uma alternativa peculiar aos carros americanos grandes e beberrões da época. O sucesso do Fusca se deveu à sua combinação única de praticidade, acessibilidade e, sejamos francos, sua aparência inegavelmente charmosa. Era um carro que agradava a todos,
de estudantes e famílias a celebridades e até pilotos de corrida. Sim, você ouviu direito, pilotos de corrida. E se tem um país que realmente abraçou o Fusca, esse país é o Brasil. Os brasileiros amaram tanto este carrinho que continuaram a produzi-lo muito depois de ele ter saído de linha em outros lugares. Estamos falando de uma história de amor que durou mais de 6 décadas. Das ruas movimentadas de São Paulo às praias ensolaradas do Rio, o Fusca se tornou parte da paisagem brasileira tanto quanto o samba e o futebol. Era o carro preferido de famílias, taxistas e até da polícia. O que será que o Fusca tinha que cativou tantos brasileiros? Bem, para começar, ele era incrivelmente confiável. As estradas brasileiras nem sempre estavam nas melhores condições, mas o Fusca simplesmente tirava de letra. E falando em fama, não podemos esquecer a participação do Fusca em Hollywood. É impossível falar desse carro sem mencionar o Herbie, o adorável Fusca com vontade própria. A herança de Mr. Wong, lançado em 1968, consolidou o status do Fusca como um ícone da cultura pop. Herbie, com suas listras de corrida e o número 53, se tornou uma superestrela global, conquistando os corações de crianças e adultos. Mas o Herbie é só a ponta do iceberg. O Fusca já fez inúmeras aparições em filmes, programas de TV, músicas e até videogames. É um carro que está entranhado na cultura popular. Tudo que é bom chega ao fim e, infelizmente, em 2003, o último Volkswagen Fusca original saiu da linha de produção no México. Foi um momento agridoce para os entusiastas de carros em todo o mundo. Mas a história do Fusca não terminou aí. Ah, não! Este carrinho não estava pronto para ser relegado aos livros de história ainda. Em 1998, a Volkswagen lançou o New Beetle, uma reinvenção moderna do design clássico. O New Beetle, embora não capturasse exatamente a mesma magia do original, provou que o legado do Fusca vivia. Era um carro que fazia a ponte entre o passado e o presente, um lembrete de que, mesmo no mundo automobilístico moderno, sempre há espaço para um pouco de nostalgia. Então, qual é o legado do Volkswagen Fusca? Bem, é mais do que apenas um carro. É uma peça de história, um ícone cultural que transcende gerações. É um símbolo de inovação, de acessibilidade e de uma época em que os carros eram mais do que apenas máquinas, eram companheiros. Cada Fusca tem uma história para contar. O Fusca representa uma época mais simples, uma época em que os carros eram feitos para durar, e cada viagem era uma nova aventura. Uma época em que dirigir era sobre a jornada, não apenas sobre o destino, era sobre as memórias criadas ao longo do caminho. É um carro que continua a inspirar e encantar pessoas de todas as idades. De crianças a idosos, todos têm uma conexão especial com o Fusca. Portanto, da próxima vez que você vir um Fusca, lembre-se do seu legado e da alegria que ele trouxe a tantas pessoas. Seja um modelo clássico ou um New Beetle, ambos carregam a mesma essência. Faça um gesto de respeito. Reconheça a história e a paixão que ele representa, porque você está olhando para mais do que apenas um carro. Está olhando para um símbolo de uma era. Você está olhando para uma lenda, um verdadeiro ícone que continuará a viver nos corações de muitos.